Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje para falar de Jesus. Em certo momento ele disse que nós somos o sal da terra e seremos a luz do mundo. Normalmente, antes de começar a fala, além de agradecer os que vieram da cidade, que vieram das cidades vizinhas, agradecer aos dirigentes da casa que nos deram a oportunidade, os dirigentes da cidade que nos permitiram entrar aqui, e os dirigentes espirituais que vão nos conduzir durante a palestra. E, acima de tudo, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, nosso Mestre Jesus e os seus emissários. E os elementos e elementais da natureza que vão nos sustentar. Porque, conforme nos falaram, nós terminaremos 10 para meia-noite. Foi isso que falou para você? Porque é uma viagem. E eu gostaria de fazê-la bem mais longa, mas eu vou me atentar só, basicamente, o que consta nessas 5 obras. E aí fica mais fácil, porque sempre eu prefiro falar muita coisa de pouca coisa, para que a gente possa adentrar um tanto mais na toca do coelho. Porque falar pouca coisa de muita coisa é fácil. Eu jogo um monte de coisa, não explico nada, saio, vou embora. Falar de coisas profundas com simplicidade seria o ideal. Mas como eu ainda não consigo, eu procuro falar de coisas simples com profundidade, para entender as minúcias daquilo que se pretende. Agora, se nos for permitido, eu gostaria sempre de acrescentar um ponto no conto de alguém. Ou seja, para falar o que eu entendi do que está escrito. Porque, do contrário, eu serei semelhante a um papagaio de pirata, né? Só vou repetir o que está aqui e não vou falar o que eu entendi. Nesta obra, por exemplo, a Gênese. Num dado momento, Allan Kardec narra que somente o estudo do verdadeiro princípio espiritual na sua essência e a compreensão da lei de unidade, que tudo cresce, tudo evolui, e a sua trajetória, origem, natureza e destino, compreenderíamos algo que a gente está olhando e parece que está um caos, e por conta da compreensão ver a ordem no caos. Porque eu não consigo admitir alguma coisa errada na obra divina. Vocês conseguem? Porque Deus é a suprema sabedoria. Então não tem como ver falha na sua obra. Agora, eu posso ver falha de acordo com as lentes que eu estou olhando. E, ao mesmo tempo, Ele é a inegável onipresença. Ele está na cena. Ele está na supervisão de tudo que existe. E é onipotente. E provou isso esses dias mais uma vez. Como pode um avião cair com 242 pessoas, mais de uma dúzia vai por conta da queda e o moço sai andando? Tem que ter um mistério. Ou um tempo bem recuado, bem mais de uma década, em alto mar cai um avião com 257 passageiros. Somente uma criança de 11 anos sobrevive mais de uma semana sem comer, sem beber, porque se bebesse água salgada, já era. Será que não tinha nenhum tubarão querendo almoço? Quem vigiou? E Kardec fala, se eu não admito a existência de Deus,
e a existência da alma e a sua preexistência ao corpo e a sobrevivência a este, não dá para começar diálogo algum. Porque nós vamos ver nesta obra, e curiosamente é a 5ª obra, não é? Das 5. E eu comecei por essa, por insistência da minha esposa. E ela colocou todas espalhadas pela casa e mais algumas. E essa estava no banheiro. Se eu sentasse no trono, ela ficaria a essa distância do meu rosto. E ela estava aberta exatamente onde ela abriu magicamente agora. Item 27 do capítulo 2, onde fala que o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria o Deus. Naquele momento eu levei um choque, porque na lição narra, na sequência, fazendo um paralelo entre Deus e o homem, se um de nós pensarmos, mesmo antes de pensarmos, Deus sabe. Se a menor célula se mover no corpo, o espírito sabe. Foi aí que eu levei um choque. Eu falei, eu não sei nem o que é célula, o que sou eu, afinal. E após ler a obra, dentre outras coisas, saber que só existe um único elemento no universo. Na obra O Livro dos Espíritos, parece 2 e acima deles Deus, na questão 27. Mas aqui ele chega à conclusão que só existe um único elemento. E não precisaria ir longe, na questão 540 do próprio Livro dos Espíritos já fala de um só. Tudo cresce. Tudo não tem 2, tem? É tudo. Não tem esse ou aquele. Tudo cresce, tudo evolui. Desde o átomo primitivo, que é o espírito na origem, o sal da terra, até o arcanjo, que começou por ser átomo, por ser um elemento primitivo. E esse átomo primitivo não é o átomo físico, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 34a. Ele fala que a molécula secundária, que é a da matéria, é uma porção das moléculas primárias, que é a união desses átomos primitivos, que é outro nome que se dá ao espírito. E, ao mesmo tempo, na obra Gênesis, ele fala que não existe nada em a natureza que não seja uma porção desses elementos. E vai dando um nó na cabeça da gente, porque na questão 603 do Livro dos Espíritos, narra que tudo que existe é formado de uma porção de princípios inteligentes. Um inseto, um embrião, uma molécula. E nós vamos querendo entender o que é o espírito, o que sou eu, afinal. Quem é que está encarnado? É a minha totalidade ou é apenas uma diminuta fração? Porque ele disse, o homem é um pequeno mundo. Fala, mas se o diretor é o espírito, o homem é um pequeno mundo, então o espírito está ali, o pequeno mundo está aqui, não é assim que a gente deveria pensar? E é o que a gente encontra no Livro dos Espíritos, na questão 455. Num processo de sonambulismo, ele afasta a alma do corpo. E esta alma olha para um lado, vê o seu espírito. E olha para o outro lado, vê o seu corpo. E ainda vê os laços, que nós chamamos de perispírito, que os unem. Une a alma à sua consciência, ao seu espírito, e une a alma ao seu corpo. Esse que une a alma ao corpo, conforme a questão 187 da obra O Livro dos Espíritos, ele é feito na velocidade de um relâmpago. Se o relâmpago é luz, no mínimo 300 mil quilômetros por segundo. Eu não sei quanto tempo é que o relâmpago, porque tem uns que demora, né? Mas ele está agindo na velocidade da luz, embora
o 300 mil quilômetros por segundo, de acordo com Leon Denis, é para o nosso Sol, essa estrela de hidrogênio, de 7ª grandeza. Mas se considerarmos um Sol de 6ª grandeza, a luz já viaja a 420 mil quilômetros por segundo, de acordo com Leon Denis. Agora imagine um Sol de 1ª grandeza. Está muito confuso? Então isso foi só para fazer uma provocação. Então veja, nesta obra, nós vamos ver o comentário da primeira parte desta obra. Essas 4 partes, elementos gerais do universo, ou seja, a origem da vida. A segunda parte, a natureza do ser. A terceira parte, leis morais da vida. E a quarta, justiça divina, ou bênçãos e consolações, se vocês preferirem. Esta obra que comenta a primeira parte desta. A segunda parte vai ser comentada por esta, o Livro dos Médiuns. A terceira parte, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta, o nome real é Nem Céu e Nem Inferno. Isso foi um arranjo dos humanos que moram no Brasil. Porque a obra original, ele escreveu a obra para provar que não existe nenhum lugar que chama céu ou um lugar chamado inferno. Então não são lugares que você vai para lá. Ambos são estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no céu. Se a minha consciência está em chamas, eu estou no inferno particular. E eu posso estar no meio de uma multidão enlouquecida e estou em paz. A paz que eu construí. Ou no meio de uma multidão felicíssima e eu estar no meu tormento. Como se eu estivesse no meu inferno particular. E a gente vê isso. Eu estava até mostrando para Maria uma pessoa que estava se sentindo assim e queria fugir dali e achando que lá na frente iria encontrar um lugar diferente. E tem até um cancioneiro popular que fala assim na música: para onde eu vou, mim vai comigo. Quer dizer, para onde eu vou, os meus problemas vão. Então não é o lugar, não são as pessoas, sou eu. Porque se Deus de fato existe, tudo que existe são expressões de Deus. É a tese do grande filósofo Spinoza. Deus não criou o mundo, Ele é o mundo. Porque se Ele criou o mundo, para criar, eu uso a minha habilidade, a minha mente, as minhas mãos e crio algo fora de mim. E com Deus não dá para pensar assim, dá? Porque não tem um lugar fora dele. Por isso que a obra de Deus é imanente. Os grandes teólogos, como Carlos Torres Pastorino e vários outros, eles falam que Deus é criador e não criador. Criador são os Cristos. Agora, Deus é criador. Criar é quando a obra acontece nele. Porque se não tem nada fora de Deus, porque se tiver algo fora, não estamos falando de Deus, estamos? Tudo que existe é Deus. Agora você pode imaginá-lo assim. Você faltou às aulas de química na escola? Estudou direitinho? Não, estudei direitinho. Não? Então vamos, nós sabemos que a professora, a cientista, a palestrante Alice Bailey, ela fala da consciência do átomo. Nós sabemos que a consciência do átomo são os fótons, que formam a consciência do átomo. Mas os fótons nasceram dos elétrons, não foram? Os elétrons nasceram dos prótons. Os prótons tiveram a sua origem nos nêutrons. Então, se você falar assim, então em Deus o suprassumo é a consciência. E o suprassumo do planeta, o governador supremo do planeta, não é o Cristo?
Mas Kardec, nós anotamos aqui na página 39, que está na Revista Espírita, algo bem interessante, que me marcou profundamente. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Kardec pergunta. Está na Revista Espírita, de setembro de 1868. Vocês podem ir lá e conferir. Aqui eu peguei as obras que foram escolhidas, que são mais fiéis à obra original. E a Maria sabe por que eu sei qual a obra original. Então tem coisas que não dá, porque aquilo que eu citei, que está na Gênese no início, tem obra, a Gênese, que fala simplesmente o homem é o corpo, ponto. E o resto que eu falei? É um pequeno mundo, o diretor é o espírito, e tem obra que não tem. Tem livro dos espíritos e tem 957 questões, mas não são 1018. Tem palavras, tem traduções do Evangelho que num lugar está indução, no outro está dedução. Não tem uma diferencinha entre essas duas palavras? Então, para Pietro Baldi, esta essência cósmica que nós chamamos de consciência conduz o todo. Só que o todo está dentro da própria consciência, porque o fóton não está fora do átomo. Então, tudo que existe no átomo está dentro da consciência dele, não está? E essa tese também é de André Luiz. Então, tudo que existe está dentro da mente de Deus, se a gente pode chamar assim. Então, feito isso, a resposta para Kardec. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir, enquanto eles mesmos progridem. Então nós estamos dentro de alguém, não estamos? Será que é por isso que Paulo de Tarso falou que somos células do corpo do Cristo? E Pastorino foi um pouquinho mais longe. Um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus, em outros orbes. E Jesus não é o Cristo, vocês sabem disso, não sabem? Jesus é uma fração diminuta, o mensageiro, e ele falava, eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E com todo respeito, ele não estava falando do Deus cósmico, isso não invalida a mensagem. Ele estava falando da consciência crística que governa o planeta. Do mesmo modo que eu acabei de falar com Kardec, que a alma estava olhando para o seu espírito, não estava? Então a alma é uma fração. E é isso que vemos tanto em Kardec quanto em Leon Denis e vários outros autores. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele narra que o que está encarnado é uma diminuta fração. O todo é a soma de todas as experiências. Para Joana de Ângelos, o que está encarnado é um ponto de autoconsciência pura. E o espírito todo é a soma de todas as vivências. O que nós aprendemos foi acessar esse todo para entender a nossa própria trajetória. E Kardec deu a receita simplesinha, não achei a obra, seria Obras Póstumas. Está lá em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele nos desafia, inclusive. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado. Ela nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Se eu acredito que tudo cresce, tudo evolui, conforme está na questão 540, como falamos, e o roteiro está na 560, do Livro dos Espíritos, todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo e aprender gradativamente a presidir, a estar no comando de todas as coisas, em todas as partes. Você gosta de cozinhar?
Bastante. Bastante. A maioria só gosta de comer. E às vezes nem sabe comer. Você faz porque gosta ou ama o que faz? Eu amo o que eu faço. Então você nunca se chateia se alguém falar que a sua comida está sem sal, está amarga, está azeda. Ah, a gente fica, né? Então você vai dar um esforço aí. Porque... elogio. Pois é. Então você gosta do que faz. Quando você ama, ninguém te azeda. Entendi. Quando você ama o que faz, você fez para você. Se o outro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda fala: felizes os que são pagos com a ingratidão. Eles têm a oportunidade de provar que ele acredita no que ele está fazendo. Ele não fez para esperar aplauso, para esperar recompensa. Ele fez porque fez bem a ele fazer aquilo e a intenção era auxiliar os outros. Agora, se o outro não tem olho de ver, por exemplo, alguém ou todos os seres acreditaram em Jesus à época, a maioria crucificaram. E essa tese da maioria estar com a razão é papo furado. Não é? Porque... Então, olha todos os mestres antes dele e até após. Os apóstolos todos foram mortos, não foram? Os discípulos todos, uns comidos pelos leões, outros esquartejados. E até tem uma tese do Marco Prisco: ninguém chega à cristificação, algo parecido com ele, guardado as devidas proporções, sem passar pela crucificação. Basta você destacar um pouquinho, você já vai ter a inveja, você já vai ter o ciúme, você já vai ter a fofoca, você vai ter a maldade, a mentira, a maledicência, a humilhação. E ele não disse: quem se humilha será exaltado. Agora, quem se exalta será humilhado, não foi isso? Então, seguindo a nossa tese, Leon Denis, nós temos certeza que ele foi Jerônimo de Praga, quando Kardec foi Jan Hus, ou João Hus. E os dois foram queimados vivos. Kardec porque ele teria que negar o Cristo e negar a reencarnação. Ele falou: não nego nenhum nem outro. E Leon Denis era o fiel escudeiro. Ou você nega ou você morre também. Morreram os dois queimados. Kardec retorna como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não retorna? Por que que o nome de Leon Denis está no meio do nome de Kardec? Hippolyte Léon Denis, poderia falar assim, que é Denisard Rivail. E por que que o próprio Kardec, eu acabei de ler parte da resposta e vou ler o resto. É a coletividade de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, aquela consciência que eu falei, a diretora, que é o Cristo, que constitui, propriamente falando, a alma da Terra, da qual cada um de nós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo sobre a regência do espírito-chefe. Ele é a cabeça, a consciência. Os outros são os braços, são os membros. Kardec retorna. Um pouco mais tarde, Leon Denis. Mas quem foi o mentor de Leon Denis por 50 anos? Jerônimo de Praga. Então, onde está o seu mentor? É a sua própria consciência. Porque Jerônimo de Praga foi a encarnação anterior de Leon Denis. É como você imaginar uma árvore. Da árvore você pega uma semente. Da semente você faz outra árvore. E com certeza a árvore mãe é como se estivesse coordenando a ação das próprias filhas. Porque eles falam na Gênese que um grupo de engenheiros siderais, com certeza receberam a incumbência de construir o Sol. E numa nebulosa sobre a
ação da força centrípeta, uniram os elementos e moldaram esse astro-rei. E com a ação da força centrífuga, tiraram ele após estar pronto e colocaram em órbita. E quando ele em órbita, ele libera frações. Está no capítulo 6 da obra A Gênese. E as frações dão origem aos planetas, que ainda incandescente libera frações menores, que dá origem aos seus satélites. Aí você imagina um átomo só com um núcleo, que hoje chama-se elemento zero do sistema periódico, nêutrons. Imagina ele como um Sol. Ele libera parte de si e forma o próton. Imagina o próton como um planetinha. O próton transmuta parte de si e gera um elétron, o seu satélite. Os elétrons não são os satélites dos próprios átomos? Então a consciência e o espírito não é diferente. Um átomo, se ele perder um elétron e não for solidário ou não pedir socorro, ou melhor, se eu tenho todos os elétrons e não for solidário com ele que perdeu um dos seus, ele desintegra. Um átomo desintegra se não for compartilhado com ele. E se eu recusar a compartilhar, daqui a pouco eu que perco e desintegro também. Por isso a lei de solidariedade. Então, quando ajudamos os outros, estamos ajudando a nós mesmos. Por isso que Kardec fala que a caridade é a alma do espiritismo. E fora dela não há salvação. E fica muito claro na sua obra que caridade não é dar coisas. Isso, em última instância, seria beneficência. Mas mesmo a beneficência verdadeira hoje para o Espírito Carlos, por exemplo, na obra Gotas de Paz, ele fala que a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para que ele ganhe a própria roupa. Prepara o faminto para conquistar o seu próprio pão. O sedento para procurar a sua própria água. O enfermo a curar a si mesmo. Agora, você não vai negar o primeiro copo d'água. Você não vai negar a primeira roupa para vestir o nu. Você não vai negar o primeiro prato de comida, nem o alívio da sua dor. Porque nem Jesus curou alguém, curou? Ele podia, se ele quisesse, mas ele nunca afirmou isso. A sua fé te curou. Ou seja, para mim, ele é a essência, esses fótons que eu falei, nós somos partículas do átomo, e ele é essa essência que nos acolhe nele. Eu falo que se um dia Jesus desistir de nós, a gente desintegra. Porque se esse cinturão de fótons desistir do átomo, o átomo simplesmente desintegra. Porque é a consciência diretora. Por exemplo, na ciência acadêmica, comprova-se que vários átomos de fósforo brincando de viver, formando as moléculas de fósforo, trabalhando harmonicamente, geraram esse nível de consciência mais alta, que a gente chama de nucleotídeo. Mas nasceram daquelas moléculas. E esses nucleotídeos, promovendo os seres de onde eles saíram, geraram algo maior do que eles, que nós chamamos de RNA. Que alguém achava que era Deus há pouco tempo e começou a mexer nesse RNA. E não vou entrar em detalhes. E o RNA, gerenciando os nucleotídeos, promovendo as moléculas, o suprassumo formou o DNA. E no Evangelho segundo o Espiritismo não fala algo parecido? Capítulo 4, item 24. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Ou seja, o aluno vai ficar tão sábio quanto o professor. Então, o que é corpo físico hoje, amanhã será o condutor, o perispírito. Porque não é o que está na questão 540 do Livro dos Espíritos? É a mesma coisa. Primeiro obedece aos fenômenos físicos, sendo átomo, moléculas, células, tecidos, órgãos. Depois eu comando. E para mim, quem comanda o corpo físico, no mínimo, é o modelo organizador biológico, que a gente chama de corpo vital ou duplo etérico.
Só que ele nasceu da essência promovida do próprio corpo. Numa empresa, você não promove quem realmente vai ascendendo por mérito próprio? Normalmente, quando se tem justiça numa empresa, o plano de carreira que a gente fala, você que é o chefe do setor, destacou por ser solidário, por ensinar o que você sabe para todos os seres daquele setor, então você está pronto para gerenciar setores maiores, porque você ensinou e preparou mestres para fazer o que você faz. Agora, não tem pessoas numa empresa que tem medo de você tomar o lugar dele, não ensina. A maior loucura, o maior sonho do meu irmão, que era dono de restaurante, era promover a minha irmã a chefe da cozinha. Só que ela não ensinava suas receitas para ninguém. Então nunca conseguiu. E próprio Jesus um dia disse-nos: assim como meu Pai me confiou um reino, quando estiver pronto, é claro, eu também vou-lo confio. Então, se hoje a alma está no corpo, mas não sabe nem o que é o corpo, que era o meu caso, hoje eu sei o movimento de cada átomo no meu corpo, de cada molécula, sei criar os átomos, porque aprendi nesta obra bonitona aqui, ó. Itens 126 ao 131. Kardec nos ensina a usar a vontade, o pensamento, para criar átomos. E se eu crio átomos, eu conformo a união que eu dou a eles, eu formo moléculas. E ele fala, transforme-os em alimentos ou em medicamentos. Ou na questão 32 aqui do Livro dos Espíritos, fala que a união desses átomos, formando as moléculas, é que vai dar as cores, os sabores. Um átomo sozinho é como se ele fosse sem graça. Pega o sódio, bem nervosinho ele. Só de você olhar já quer explodir. Pega o cloro. Aparentemente, só nervosinhos que pode perturbar, mas une os dois. Cloreto de sódio. Mas não é essa coisa que vem no supermercado que eles falam que é o cloreto. É o sal verdadeiro. Vai lá no Mossoró e pega o sal. O sal que vem da salina tem 78 nutrientes nobres. E você pode até exceder na quantidade que ele não te faz mal. Ele não vai perturbar a sua pressão. Eu falo porque eu uso há mais de 10 anos somente esse sal. Mas falava que era só os boizinhos que podia comer. Falava, antes eu cuidava dos boizinhos, agora eu vou me comportar como um comendo a comida deles. Porque o que está lá no supermercado é para te adoecer. O que é nobre eles tiram e colocam algo como a lenda ou o terror do que nós chamamos de colesterol. O colesterol antes, nas taxas antigas, era 800 e era normal. Na minha época de medicina ali para trás. Chegou um tempo que 400 era a medida. Estava normal se fosse 400. Aí eles perceberam que se tivesse menos, a pessoa adoecia. Então eles colocam lá 200 como normal, porque com 200 para baixo você adoece. Como hoje mesmo, eu vi meu teste de vitamina D. A maioria está com 17 a 20, eles falam que está normal acima de 20. Normal é acima de 100. Do Dr. Jonas Moura, meu amigo, a dele parece que é acima de 400. A minha está 130 e pouco, já chegou a 265. Mas a da minha esposa, que não teve o cuidado que eu tive, está 60. Já é uma boa, mas a maioria dos cidadãos brasileiros, principalmente, é em torno de 20. Eu tomei todos os banhos geladinhos esses dias, uma delícia. E antes, o banho gelado estava aqui e a gripe já entrava dali, ou resfriado. Fala, se você entrar no chuveiro, nós entramos em você. E não acontece nada. Cada dia o meu corpo fica mais forte. Não preciso usar colágeno, porque a água fria ativa, né? A pele fica mais jovem. Eu estou com cara de quantos anos? Por isso que hoje está aquela moda das pessoas entrarem dentro do gelo. Isso, aquilo lá é super saudável, se souber fazer. Agora não é ficar lá
além do tempo que seu corpo resiste, que você vai ter uma hipotermia e vai morrer mesmo. Mas tudo é equilibrado, porque eu lembro que eu tomava saunas, eu ficava quase sufocado dentro daquele forno, e depois tomava um banho gelado, e não acontecia nada. Eu falei, tem alguma ciência nesse negócio. Então eu acostumei a tomar o banho gelado, você fica quentinho depois que sai, e o corpo fica mais resistente. A cada dia o meu corpo fica mais resistente. Inclusive agora, dia 27 de julho, 30 anos sem medicação de espécie alguma. Mas entendi um pouquinho o que é o espírito. Se eu sou essa consciência mais vasta, se eu estou dentro de um outro ser, vamos imaginar, em tese, que esses outros seres, e eu fico imaginando a psicografia na obra Iniciação Viagem Astral do espírito Lancelin. Ele estava passando para João Nunes Maia, que era um médium psicógrafo, o que Miramês estava dizendo a ele. Mas o que Miramês estava dizendo a ele é o que ele estava recebendo de Francisco de Assis. O que Francisco de Assis estava passando para ele é o que esse moço estava passando para ele. Imaginou essa mediunidade? Você vê quem é que estava psicografando quem? O próprio Cristo passando para Francisco, que passava para Miramês, que passava para Lancelin, que passava para... Não é interessante? A gente viu essa cena fora do corpo, é a coisa mais encantadora que existe. Então, quando você entende que você está dentro de um ser maior, e vamos pôr em tese que é apenas o seu espírito, mas quem é? Porque o português de Divaldo Pereira Franco, com exceção de 2 frases, é perfeito. Ele tem um baianês que ele fala culpa, ele não fala culpa como nós. E tem uma outra frase que eu me esqueci agora, que também ele usa lá do sotaque baiano. Bezerra de Menezes são ou Bezerra de Menezes é? Onde está o verbo correto? Que Bezerra de Menezes é, não seria a tese? E ele fala, Bezerra de Menezes são 10.000 espíritos. 10.000 espíritos formam a consciência que conhecemos como Bezerra de Menezes. E não foi essa a pérola que ele soltou que eu pego de primeira. Você estava falando das fitas cassete, dos vídeos cassete, eu comprei todas as fitas, na época tinha quase 100 fitas de VHS, eu comprei todas de volta. Tudo que tinha eu comprava. E ele solta outra. Nenhum elemental pré-humano chega ao reino humano sozinho. Eles se unem, como unem-se vários átomos para formar uma molécula, várias moléculas para formar uma célula, várias células para formar tecidos, une vários espíritos elementais pré-humanos para formar o humano. É meio maluco, não é? Mas é encantador. E você perceber que eles entram e saem do seu corpo, que é a coisa mais encantadora. Às vezes você não pagou o salário direito, ele está gerenciando o seu fígado, está aprendendo ainda com você para tornar-se. Porque eles passam por todas as experiências em separado do nosso corpo, por cada átomo, molécula, célula, tecido, órgãos. Quando eles aprendem uma equipe enorme, cada função do corpo, eles juntos, como Kardec narra, formam o ser do corpo. Só que depois eles passam por todas as experiências do perispírito. E quando aprende a gerenciar, porque primeiro obedece e depois comanda, aí eles se humanizam. Eles já sabem coordenar o próprio perispírito que gerencia o corpo, que é o processo que a gente chama de humanização. E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala que a maioria de nós somos elementais recém-humanizados. Às vezes eu me vejo mais como um elemental, mas tão primitivo que eu penso que Quem assistiu Peter Pan? E Em Busca da Terra do Nunca? Em Busca da Terra do Nunca, ele encarnou como humano, e era um humano medroso, não era? Para ficar aqui nessa condição, eu prefiro voltar para onde eu estava.
e onde ele estava, ele era o rei da cocada, não era? O cara voava, comandava todo mundo, preferia ser um pré-humano, que era o rei da cocada, do que ser um conjunto de... E com aquele medo todo, ele falou, não estou pronto ainda para esse estágio. Nós não temos direito de trancar matrícula, refazer o caminho de repente, igual a professora Sérgia, né? Então, se a matéria do aluno aproveita alguma coisa, então vamos aproveitar isso aqui, mas esse resto aqui nós vamos desmanchar e fazer de novo. Mas quando não aproveita nada, então vamos desmanchar tudo mesmo. E é o que a gente faz na reencarnação. Então, quando entendemos que o Espírito, na sua origem, é o sal da terra, e ele, como uma consciência iluminada pelo saber e liberta pelo seu reto viver, ele pode ser chamado de a luz do mundo. Porque ele sabe o que é o pensamento e sabe arquitetar o próprio pensamento. Porque tem consciência, como Kardec nos ensina, que ele vai interagir com todas as suas vivências. Ele não vai mexer só com o consciente atual e com o seu quadrado aqui. Ele está interligado dentro desse espírito e o que ele fizer afeta o espírito como um todo. E se esse espírito está dentro de um ser maior, vamos imaginar o Bezerra. Bezerra está dentro de Francisco porque Bezerra, Joana, Ramatiz, Miramês, Leão Denis, tudo são pupilos de Francisco de Assis. O próprio Chico Xavier dizia que era um cisco. Kardec é fração do próprio. Mas eu vou explicar. Só rapidamente. Platão, Allan Kardec, de fato, o druida, João o Evangelista, Francisco de Assis, Ian Hus, Hippolyte Léon Denis Rivaio, Chico Xavier. É o mesmo ser. Várias etapas que compõem um todo. A aura do Chico diz que tem um pouquinho mais do que o tamanho da Terra. Com certeza, desse espírito que ele integra. Então não é qualquer pessoa, é? Lembra quando ele foi atender na sarjeta uma pessoa que estava embriagada? Que ele exteriorizou tanto amor, tanta ternura, tanta compaixão, que começou a sair luz do seu coração, ele tentou tampar com o paletó, vazou o paletó, não deu para disfarçar. Naquele momento eles não viram o coração, viu um foco de luz. Então aquele corpo era de carne mesmo. Por que ele disse, não toque no meu corpo? Eu já ouvi esse filme. Lembra? Não me toque. Primeiro, eu preciso ir ao meu Pai, quer dizer, ir ao Espírito. Então, quando nós entendemos que o que nós estamos comendo é Espírito, você sabia disso? Em planos menores. Porque as consciências do reino mineral não formam o alicerce para a edificação do reino vegetal. Vegetais e minerais não formam a consciência animal. Esta não gesta o pré-humano. Então nós vamos vendo esse elo, por isso que ele fala, eu sou o bom pastor. Quer dizer, eu sou uma consciência que conheço as minhas ovelhas. E as que são minhas, as que já entendem a minha mensagem, obedecem, reconhecem a mim. Mas existem outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Imagina que o aprisco é a terra. E é necessário que eu as traga. Não chega gente de fora toda hora no processo de emigração. E ao mesmo tempo, num dado momento, ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Quem comigo não se ajunta, espalha. Por agora, eu não tenho trabalho para você. Lembra dessa passagem? A pessoa estava no festim, aceitou o convite, mas não tinha a roupa nupcial. Não tinha os valores para permanecer. Na Terra, agora no processo de transição, fica todo mundo? Eles estão lutando para salvar 2/3. Era para ficar 1/3 e 2/3 ser deportado.
E foi Jesus que pediu 50 anos a mais para fazer isso. Ele representando o Cristo. Então, quando entendemos que quando pensamos na visão de Gubbio, na obra Libertação de André Luiz, eu estou interagindo com a matéria mental que é formada por seres incontáveis. E esses seres, segundo Leon Denis, eles estão vindo na direção do meu convite e eu vou gravar neles a minha inteligência. Eles vão agregar-se ao meu pensamento como limalhas agrega-se num imã, por exemplo. E vai dar forma ao que eu estou pensando. E os meus sentimentos vão qualificá-los, vão dar vida. Depois eu vou usar a palavra. É a mesma energia. Por isso, se eu não alinhar o meu pensamento com o sentimento, sentimento com a palavra e palavra com a atitude, dá certo? Porque eu penso uma coisa de você, sinto outra. O sentimento é que dá vida ou mata, segundo Emmanuel. E eu sinto uma coisa e falo outra. Uma vez disparada a palavra, segundo o que está nas obras de Kardec, ninguém mais muda a direção. E Chico disse-nos, meu filho, a fofoca também mata. Então a maledicência, a maldade, etc. E uma vez que vá para a atitude, cria-se o hábito transforma num instinto. E o instinto é a consciência que governa o perispírito e o corpo, que nós chamamos de subconsciência. Onde estão os nossos hábitos, os automatismos que gerenciam o corpo. E Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, fala que desse subconsciente destaca-se pequenas almas instintivas para nos ajudar a governar os órgãos. Alminhas. E Joana de Anjos fala que cada célula tem uma alma. E assim como o Calderaro na obra No Mundo Maior de André Luiz. As células não são simples fragmentos de carne, são companheiras de evolução e devem evoluir com as nossas almas. E aí, ela gosta de cozinhar, faz com amor o que faz, e nós vamos lá, ao invés de ter a educação, o respeito, a gratidão para entender realmente o que tem no alimento dela, primeiro a gente julga pela forma, mas está feio, como um amigo, ele faz uma mousse, meio tipo aqueles pavê, que a gente fala que é só para você ver e não pode comer. E o negócio, segundo ele, fica horrível, a forma. E aí ele oferece para os convidados. Aí vê aquela coisa meio esquisita, porque ele vai até, parece que café, não que café seja ruim, pela cor do café e umas outras coisas que ele põe, acaba ficando não muito atraente. Ele fala, já que vocês não querem, ele lota o prato, porque ele ataca bem. E põe uma colherzinha miudinha para cada um e guarda o negócio. Vai lá para a cozinha e não sei se ele tranca lá em algum lugar, e ele começa a atacar, e eles veem com a boca tão boa que ele está comendo, e vai experimentar. E quando experimenta, percebe que era o manjar dos deuses, aí pede e fala, negativo. Vocês não quiseram, e eu só ofereço uma vez. A intuição só passa uma vez. E ela pode vir da consciência crística de dentro de nós, ou por intermédio da inspiração, as instruções dos nossos parceiros espirituais. A gente tem que estar atento, vigilante. Por isso que o ensino não é só vigiar e orar. Isso foi a mutilação que fizeram dos ensinos. Só ficou num lugar. Como vergonhosamente hoje não tem uma obra espírita que fala que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Não tem uma. Nós colocamos no nosso livro, mas com edições bem antigas e editoras que até faliram, que foi o caso da Opus.
Mas começou pelo átomo, eu comecei por ali, ó. Comecei como aquele camaradinho, mas não fala que foi. Tem espíritas que falam, eu passei pelo reino animal, eu vi lá um cervo lá, vi uma serpente. Não, você foi, cada um. Está lá que nós vamos passar por todas as lições. Então você primeiro obedece sendo, depois comanda o que você. Primeiro você obedece na empresa como colaborador, depois você é promovido para a gerência do setor. Então, quando entendemos que Leon Denis recomenda a aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós. O livro oculto de um átomo, dos elementos atômicos, é a consciência, que tem a experiência somada mais nobre. O livro oculto de uma molécula é a consciência dela que detém o conteúdo de cada um dos elementos que participam. E assim de uma célula, etc. Um átomo no corpo físico, só falando dos elementos naturais, do hidrogênio ao urânio, um psiátomo tem mais experiência do que todos eles juntos. E depois de ser átomos físicos, ele transforma-se em psiátomo que sintetiza o conhecimento de cada um. Por isso que uma semente constrói uma árvore. Ela não sabe ser árvore sozinha. Ela precisa ter você como mentora que vai preparar a terra, que vai dar as condições de água, ar, luz, como meus mamoeiros. Eu achei que coloquei o sombrite lá para ajudá-los, eles gostam de sol. Pode não gostar do sol a pino ali, tipo das 10 às 14, por exemplo. E eles não deram, até rompeu, eu deixei eles fazer. A hora que eles rasgaram o sombrite, eu falei, como que eles fizeram isso? Com folha rasgaram, e ele é forte, assim. Aí lá fora, na luz do sol, ele começou a dar mamão. Falou, seu engraçadinho, seu ignorante, não me deixou. Me planta no vaso e depois não me dá as condições. Eu não sabia. Como no vaso eu matei o meu tomateiro. Tomate não gosta de água nas folhas e muito menos nas flores, principalmente quando o pólen está ali. Matei as possibilidades e matei ele. Melou todo, virou só pulgão. Como aprendi com ela que o contrário do tomate, uma das frutas que eu mais adoro, que é a jabuticaba, adora água no caule. Que eu fico olhando como pode dar flor no caule. Eu fico encantado com as flores da jabuticabeira. E a minha não produziu até agora porque eu só jogo a água no pé. Você sabia dessa? Essa eu precisei vir aqui falar com eu conheci hoje José e Maria. Você viu que aqui a gente está bem próximo do reino dos céus, né? Isso já é recebido por Maria. E depois, por José, aí você... Ficou mais ou menos claro a ideia? Então, todas as vezes que formos comer, olhe para o alimento. Ali está uma infinidade de seres pequeninos que interromperam suas vidas para dar vida à nossa vida. E da mesma forma que Jesus disse, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Porque se eu acabo de comer o seu alimento, que foi feito com amor, e me comporto, ali está tudo sereno. Aí depois você liga a TV e está lá um jornal sangrento. Será que eu fico neutro? Orando pelo assassino, por exemplo? E o que eu fiz com o alimento que você fez com tanto amor? Se eu fui para a fúria, porque ele é que deu energia para as emoções funcionarem. Então, ter essa consciência que tudo são expressões de Deus. O mínimo que a gente pode fazer se tem dificuldade, Senhor, o que queres que eu faça? Ou o que queres que eu te faça? Querem fazer alguma pergunta? Diz que tem uns minutinhos para pergunta e depois eu vou fazer um exercício semelhante ao passe coletivo, mas com alguns ingredientes a mais. No livro Evolução dos Líderes, começam tem esse tema, né? Do átomo que nós temos, até no começo ele é bem difícil, né?
de entender. Eu só queria já confirmar isso mesmo, porque ali explica bem. Sim. O livro Evolução em Dois Mundos era o meu livro de cabeceira, juntamente com o Mecanismo da Mediunidade, que eu tive que fazer um curso de eletrônica até uma altura, senão você não entende o livro. A Grande Síntese de Pietro Baldi, que dá um nó na cabeça, meu livro também de cabeceira. E tem outros do mesmo naipe. Mas se você olha lá, André Luiz vai falar que do átomo primitivo até o homem nós gastamos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Lá. Joana ergue um véu, e lá ele fala também que o nosso sistema nervoso começou nos crustáceos. E Joana fala, é um pouquinho mais profundo. Ela fala, nosso sistema nervoso começou na seiva das algas verdes. Ele recuou um pouquinho, e o nosso corpo tem quase 4 bilhões de anos. Só o físico. E o espírito tem quase a idade do universo. E se a gente fecha a questão ali e achar que ele disse tudo, perde o bonde. Por isso que a gente vai pegando o enredo dos livros, vai pegando um fala uma coisa, o outro vai acrescentando um ponto, porque do contrário você vai se chocar dentro da obra do próprio Kardec, não precisa nem de outra obra, dentro do próprio livro O Evangelho segundo o Espiritismo, você vai se chocar. Não fala do esquecimento do passado? No capítulo 19... a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Onde está o esquecimento? Eu posso não suportar o meu passado, é diferente. Eu pedi, falando, não quero, porque eu pedi. Eu falei, eu quero ver o que deu mais ou menos certo, que é o que a Maria faz. Fala, ver o que na sua lição deu certo, vamos aproveitar isso aqui. Porque na fisioterapia, você não trabalha o que foi perdido, trabalha. Você trabalha o que sobrou. Vamos ver o que sobrou aqui, vamos fortalecer esse povo, depois a gente vê o que faz com o que aparentemente morreu como tecidos. Então essas obras são caminhos. Porque se você começa em Allan Kardec, Revista Espírita, fevereiro de 1864, a energia do corpo se renova em 2 meses. Se você vai para Camille Flammarion, Na Morte, o Seu Mistério, que tem 3 volumes, no primeiro volume ele fala que a energia do corpo se renova em alguns dias. E com a mentalização que você cria um órgão novo. E eu embarquei nessa. Eu já tinha destruído quase todos os meus. Nós estamos com a moça que doou um rim para o irmão. Falei, você só não esquece de um detalhe, você é que vai conduzir o corpo dele por intermédio do seu rim. Porque o que acontecer lá vai refletir no teu corpo. E o que acontecer cá vai refletir lá. E não deu outra, está acontecendo exatamente isso. Temos 3 irmãos no Rio de Janeiro. Um com leucemia, o do meio. O mais novo era 100% compatível. Doou a medula. E a medula doente matou a medula do outro. Rejeição que a gente fala. E era 100% compatível. Ou seja, eu não quero sarar. E o mais velho é só 50% compatível. Mas não tinha outra saída. Vai essa. Houve um rebuliço, depois as coisas se acalmou. Quem comanda o corpo do irmão é a medula dele, principalmente, é a medula. Ele tem 2 DNA. Na medula tem um que é o do irmão que doou, e no resto do corpo é o DNA dele. Então, quando você doa um órgão, por exemplo, tem pessoas que recebem uma córnea. E com aquela córnea começa a gostar das músicas do doador. Tem um caso que com aquela córnea, o doador, alguém lhe tirou a vida, a memória daquela córnea, aquele pedacinho, criou a imagem do assassino, denunciou e pegaram quem fizeram. Um pedacinho. Se vocês pegaram uma foto, vão imaginar aqui, alguém vem aqui e rasga, mas você cria essa foto. E só ficou um pedacinho.
Nem tinha foto aqui nesse branquinho. Se você pegar um raio laser, um raio coerente, você inserir aqui, ela cria um holograma com a foto inteira. Onde estava essa informação? Você apaga lá do seu celular uma coisa, como eu já apaguei, fui filmar um seminário, apaguei o primeiro módulo porque o HD da filmadora não cabia os 3 módulos. Às vezes não cabia 2. Tirei, apaguei, gravei o segundo, apaguei, gravei o terceiro, aí fui editar, não tinha o primeiro. Eu pensei que tirei o primeiro e não tirei nada. Falei, agora... E como só vem uma vez a informação, pode fazer de novo, vai ficar tudo diferente. Com um programa que eu paguei R$ 186,90. E eu recuperei os 3. Falei, como que estava as quase 5 horas de gravação num espaço que só cabia 2? Por isso que nada morre. Como que estava ali naquele mesmo espaço, o HD era 60 GB, no formato que eu gravava, 1 hora e pouco dava mais de 40 GB, como que estava ali mais de 100 GB num espaço que só cabia 60. E agora, gravando para vir para cá. No último momento, normalmente eu falo namastê, quem assiste. A hora que eu fui falar o namastê, a menina falou, você falou para ninguém, porque caiu tudo aqui, desarmou tudo. E quando eu tive loja de CD, que eu fazia gravação das fitas cassetes para o CD, e tratava áudio, vídeo e tal, você gravava as músicas num CD, você não precisava gravar tudo. Eu gravo hoje 2, que você falou que gosta, tá lá, aí você amanhã volta, fala, grava mais essa e essa. A hora que estava pronta, aí eu fazia o fechamento do CD para ele ler no seu aparelho. Do contrário, ele só lia no gravador. E esse vídeo, quando caiu tudo, não fez o fechamento. Aí você vai ler, ele não lê. Um programinha que é de grátis, que nem instala na memória do computador, você põe um vídeo semelhante aqui, pega o que não lê, ele faz o fechamento baseado nesse e me salvou a melhor aula, que eu pensei que era a melhor aula, que sempre é a melhor a que a gente perde. Mas salvou inteirinho, só ficou o instante final. Podemos terminar? O que é o passe? É uma doação de energia? Quando alguém põe as mãos em vocês, o que vocês acham que acontece? Vamos imaginar. Em tese, o passista está trabalhando com 3 dimensões, com a sua, com a natureza e com os bons espíritos. É a soma dos 3 universos que vai dar o substrato. Mas na lei do passe, segundo Kardec, doa quem tem mais. Às vezes você está se sentindo mal, é por excesso de energia. Porque em Evolução em 2 Mundos de André Luiz, cada um tem uma fonte inesgotável e inestancável, que é o próprio pensamento. Mecanismo da mediunidade, queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento as forças inesgotáveis das próprias energias. Então, no passe, quando você sai leve, ou você doou para quem estava aplicando, que entrou lá meio derrubadinho, mas depois que eu apliquei o passe em fulano, imagina quem aplicava passe em Chico Xavier, porque tinha 2 jovens senhoras que adoravam aplicar passe nele, saíam flutuando, quem aplicou em quem. Então, a maioria, o que acontece, ou quem está sentado doa, fica bem por doar, porque se tirar, porque vai tirar o que você não trabalhou. E normalmente, segundo André Luiz, você vai estimular o universo do outro a entrar em ação. Por isso que Jesus falou, não foi eu que te curei. Lembra a mulher que sangrava? Foi a sua fé, quer dizer, o seu querer.
Eu senti desprender de mim virtudes, quer dizer, as diretrizes que foi para o seu universo. Então, cada um pense em alguém necessitado que ficou. Você, em alguém, onde estiver, esquece em tese de vocês. E se coloca a serviço do Cristo, da espiritualidade, ore por essa pessoa, por essa família, ou para um hospital inteiro, ou para uma cidade inteira, para um estado. Fique à vontade. E inspirando suavemente, nesse desejo de servir o Cristo, já que somos parte do seu ser, nós vamos manifestar a consciência crística. Se cada célula do nosso corpo manifesta a consciência, se cada ser humano manifesta a consciência crística e cósmica, então, no mínimo, estamos manifestando a consciência diretora do planeta, ou a consciência espírito que é a nossa diretora, ou o espírito no qual ou do qual fazemos parte, no qual estamos ou do qual fazemos parte. E conforme vocês vão inspirando, energias entram e energias saem. Vai ficar, conforme o desejo de doar, de servir, mais do que sai normalmente. Segundo Joana de Ângeles, vocês doam entra 100 ou 1000 vezes a mais o que foi doado. Por isso, quanto mais doarem, sem esperar troca, sem esperar gratidão, reconhecimento, sem pagamento de qualquer espécie no sentido de doação, mais se multiplica o nosso patrimônio. E conforme vamos inspirando, canalizando energia, que vamos expirando, emitindo energias na direção dos nossos semelhantes, nós vamos nos renovando, porque a água que vai liberando na torneira o seu energismo, nova água vai entrando, e é isso que acontece em nosso universo. Pelos nossos chakras ou centros de forças, conforme a doação vai acontecendo, novas energias vão chegando, e quanto mais fazemos por amor o que fazemos, mais suave, mais tranquilo, mais sereno ficamos. Que as vibrações do Cristo, as vibrações de Deus, dos Espíritos e os agentes da natureza possam multiplicar milhões de vezes em cada um que se dispôs a doar e na direção que foi direcionado a energia para levar o consolo, o esclarecimento, os estímulos para a libertação. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça sempre instrumentos da sua doce e amorável paz. Gratidão aos internautas, gratidão a vocês. Fizemos o que foi possível, porque a palestra, como eu disse para Maria, ela nasce aqui. A única coisa que pediram para pegar foi as 5 obras que nós falamos algumas coisas. E olha que não falamos nem 1% do que essas obras têm. Tudo bem? A gente grava o vídeo, por segurança, plano B tem o áudio, e depois a gente edita, também publica no canal, e a Lucy já transmite direto para o Face. Tudo bem? Gratidão infinita. Se quiser nos ajudar, entra lá em nosso canal do YouTube, já está quase indo para 40 mil inscritos. Se vocês se inscreverem, será uma honra muito grande. Diga se gostou, se não gostou. Se gostou, fala por que gostou. Se não gostou, faça a sugestão para a gente melhorar. Se fez bem a vocês, divida com alguém, compartilhe. Porque a diferença de um vídeo no YouTube ali ganhar relevância é se você se inscreve
a sua visualização, o seu gostei ou não gostei, o seu comentário ou a sua participação quando é ao vivo lá no chat. Então, quanto mais ele tiver essas interações, mais ele cria relevância. O YouTube vai recomendando para outras pessoas. E temos no Instagram, temos no Face, nós temos um estudo no Telegram, normalmente é o último sábado ou a última sexta do mês. Salvo quando a gente viaja, por exemplo, que agora esse ciclo de palestra vai terminar dia 6. Então, ao invés de ser no último sábado ou na última sexta, foi no sábado, na sexta passada. E a gente tem que antecipar. E lá é ao vivo. Ele é transmitido simultaneamente pelo Space do X, pelo Telegram e pelo YouTube. Se você quer só assistir e participar no chat, você entra no YouTube. Se você quer entrar na sala e conversar diretamente, participar, você entra no Telegram. Ou no X também você vai só assistir. Tudo bem? Entra no canal, estando dentro do YouTube, é só clicar, escrever lá Sebastião Camargo, vai aparecer esse canal com esse símbolo da pirâmide. Pirâmide é o símbolo da consciência. Até as células, os cristais de nossa glândula pineal é em forma de pirâmide. Você sabia dessa? Tudo na natureza é em formato de pirâmide. Com ela forma todas as formas. E o primeiro canal que aparece normalmente é o nosso. Tá? E aí lá tem um cardápio, tem a playlist. Vai ter uma playlist que nós estamos criando, porque nós passamos por 16 processos cancerígenos. E nós já estamos com quase 30 programas só estudando. Estudamos as origens, os aspectos, a profilaxia. Agora vamos falar da radioterapia e cirurgia. Nós estamos falando da reincindiva agora, depois vamos falar da radioterapia e cirurgia, depois do tratamento com o passe e o esforço do paciente para sarar. Aí tem uma playlist só com essas lives. Normalmente é em torno de 1 hora e pouco cada uma. Para quem quer entender o que é, e quer entender o câncer só com uma palavra, para a gente não ficar enrolando vocês. O câncer é o karma do prejuízo que demos aos outros. Principalmente o prejuízo moral pela magia mental, quando a gente pensa mal dos outros. A magia verbal, quando a gente fala mal do outro. A magia emocional, quando você deseja que o outro quebre uma perninha, assim, uma coisinha assim. Ou a bruxaria mesmo, prática, ou até a magia negra. Tem gente que fala assim, você não pode falar magia negra, é preconceito, está na língua portuguesa. Se alguém tiver preconceito, não sou eu. E tem a magia antifraterna. Eu falo algo do colega dele para ele ficar com raiva do colega. E o colega não tem nada a ver com isso. Eu estou inventando para poder... Isso é que causa o câncer. Por isso que eu tive 16 processos de fazer fofoca da vida alheia. E era o mais grave. E também por questões emocionais, né? Traumas. Mas é claro, porque é a emoção. Quando eu faço fofoca de você, eu estou desejando alguma coisa para você. Eu estou falando com certo rancor ou com... Porque senão eu vou falar bem de você, já seria benevolência. Não seria maledicência. Então é aquele morbo, aquela energia negativa do pensamento ruim para o outro, da inveja do outro, do ciúme, do ódio. Lá vai falar N coisas. Eu vou entrar para ver. Recentemente eu perdi uma irmã, né, com câncer. E depois que eu perdi ela, trouxe muitos questionamentos sobre isso, porque ela foi no fígado, só que ela nunca, a gente fala, normalmente no fígado é por conta que a pessoa às vezes fumou, bebeu, e a minha irmã a vida inteira nunca fez o uso. E aí eu comecei a ler realmente coisas mais ou menos nesse sentido. Depois a gente encontrou um caderno em que ela desabafou sobre muitas coisas emocionais. E aí eu fiquei me perguntando que possivelmente pode ser que tenha adoecido, né? Isso já tem muitos médicos hoje, inclusive na última aula agora que nós gravamos para domingo agora, você vai ver isso, já chegaram à conclusão que o psiquismo do doente interfere para a cura acontecer ou para o desfecho acontecer.
E muitas situações são de nossas etapas passadas, não são dessa exatamente. Então eu posso pegar um tecido cancerígeno meu e colocar no teu corpo. Se você não tem a matriz no seu plano moral, não vai. Por isso que ele não é contagioso. E você vai ver lá que a radioquímica vai aliviar, mas a cura só acontece se a pessoa mudar o seu emocional, o seu mental, aprender a gostar de si mesma. E outros órgãos também, como quando a mulher tem o ovário, são coisas relacionadas a isso também, né? Algumas. Cada setor do corpo seria uma coisa. Vamos dar lá, tireoide. Um nódulo lá na tireoide que vai... Você fala o que não deve ou não fala o que deve. As duas coisas provocam. Câncer de mama, ciúme, insegurança. Isso é Joana de Ângeles. O mesmo vai acontecer na próstata do homem, pelos mesmos motivos. Ovários ou testículos. Você sabe que na mulher são os ovários, nos homens são os testículos. O uso inadequado da energia sexual. Se corrigiu o uso, sara, nós temos casos de quem estava com processo nos testículos, mudou o roteiro, ou na mulher a mesma coisa. Então, cada setor do corpo que ele eclode é um comportamento que está por trás. Entendeu? Tá. Muita paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.